Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos para mais um vídeo que é excelente, né? Extraordinário estudo. E eu queria falar sobre duas palavrinhas hoje: legado e herança. Definindo mais ou menos assim, o legado é algo que se deixa a alguém, um bem, uma missão confiada, né? Segundo os dicionários que nós já conhecemos por ser legado. E a herança, desculpa, também é isso, pode ser deixado a alguém, um bem ou uma missão. Mas ela é caracterizada mais como sendo da natureza da parte econômica, de posse de terra, de dinheiro e até de dívida, né? Como vocês já sabem. Mas nós vamos ver alguns versículos sobre herança, não são muitos, que eu vou citar, e sobre legado, tá bom? E eu já deixei marcadinho aqui, como vocês estão vendo, para nós ganharmos tempo. E eu gostaria já de abrir aqui o primeiro, aqui, em Josué, o capítulo 24, já está aqui atrás, né? 24, versículo 32, que diz assim: os ossos de José, nós até falamos nisso nos vídeos anteriores, mas veja como diz. Vamos falar sobre a herança. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém. Siquém é a terra, certo, gente? Naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Eles dizem até o valor. E que se tornara a herança dos filhos de José. Lembra quando eu falei que José falou que chegaria um libertador, né? Eu falei até no vídeo anterior. E que os ossos deles não seriam deixados aqui, seriam levados aqui, ó. Tá certo? Foi aqui, nessa terra de herança, que ficou de herança para os filhos de José. Houve-se aqui uma compra por 100 peças de prata, né? E se tornou herança dos filhos de José. E foi lá que ele foi posto. Moisés, quando pegou os ossos, colocou ele enterrado lá. Agora vamos para o próximo versículo, que eu vou falar também de herança. É Jeremias, capítulo 32, certo? Capítulo 32. E os versículos do 6 ao 15. Vamos lá, do 6 ao 15, que é ordenado a Jeremias que compre um campo em Anatote, Diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Gente, o que é incrível desde já, que mesmo sobre a herança foi o Senhor Deus que falou para Jeremias. Porque Jeremias, o profeta, falava com Deus, né? Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. A ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Natote, e pusei-lhe dinheiro, 17 ciclos de prata. Assim, a escritura e a selei. Assinei, 10, versículo 10. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada, como a cópia que estava aberta. E as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Viu, gente, como na Bíblia fala de tudo? Olha, aqui no versículo início que diz direito de resgate, a gente ainda vai ver mais um versículo falando sobre isso. Esse direito de resgate é o que competia, se não me engano, a quarta geração das pessoas com posse na terra, de parentes, filhos e sobre-filhos ou um outro parente, né? E que as pessoas, quando iam vender e comprar, tinham que ver primeiro quem eram os herdeiros das pessoas falecidas, né? E poderia existir outros parentes, mas tinha aquele daquela descendência, daquela sequência. Então, na Bíblia, nessa época aqui, eu creio que muitos ainda hoje, muitos países seguem, né? E respeitam essa ordem. Já hoje, no Brasil tem, e outros países também, tem pessoas que querem vender já as terras dos pais, vivos, as casas. Isso a gente vai ver lá na frente mais um pouco, tá? E é uma falta de respeito que existe, né, hoje. Mas vamos ver mais um versículo, né? Vocês viram que aqui Jeremias foi anunciado, foi dado, a Deus falou para Jeremias, que Jeremias conversava com Deus porque é profeta, tinha essa ligação direta. Então, Deus cuidava de tudo a Jeremias. Perdão, ele cuidava tanto de Jeremias que chegou até a dizer que Jeremias tinha, sim, direito a um resgate, uma posse. Resgate de posse é de vender e de possuir ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu não sei se estou falando certo. Quem estuda aí jurídico, fala aí no comentário, me ensina aqui, eu quero saber se eu estou falando certinho. E assim Jeremias pôde, né? Mesmo que você viu os filhos dos primos, tudinho, tudo aqui, mas aquele respeito, né? Aquela parte financeira, como descaracterizada, a herança financeira, né? Igual teve lá na terra de Siquém, de José comprada também pelas 100 pratos. E vamos para mais um versículo, né? Que deixa eu ver aqui. Para mais um versículo aqui, tá marcado para cá. Que é Ruth, né? Capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Então, é capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que diz assim, gente, eu paro o vídeo porque passa muito avião, certo? Boaz casa com Ruth. Esse é o título de todo o capítulo, só que eu vou ler para vocês somente do 1 ao 4, que fala também do resgate de terra. Boaz subiu à porta e sentou-se ali. E eis que o remidor de quem falara ia passando. Disse-lhe Boaz, porque logicamente alguém já tinha falado sobre ele, né? Disse-lhe Boaz, vem cá e senta-te aqui. E ele, desviando-se para ali, sentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade e lhes disse, sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Disse Boaz ao remidor, Noemi, né, como algumas pessoas gostam de pronunciar, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Limeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te, compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciões do meu povo, se hás de redimi-la, redime-a. E se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a redima e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Vou até aqui, tá, gente? A sequência da história é muito bonita e outro momento a gente fala sobre isso. Mas eu já falei também, né? E eu quero chegar até aqui porque a gente tá falando da herança. Veja só, esse também era um parente, mas ele seguiu a sequência de que o único ainda que poderia redimir essa terra, fazer do mesmo jeito, pagar, igual Jeremias fez anteriormente, né? Que eu falei anteriormente, pagar, restituir a terra ou até vender seria a primeira, digamos assim, a vantagem, o primeiro direito de Boaz. No caso, se ele não quisesse, ele também teria que dizer em frente às testemunhas que os anciões, logicamente, eram os cabeças brancas, como diz, os magistrados, juízes de hoje, né? Mas a gente sabe que tem muita gente se magistrando novo aí, né? Estudando novo para saber das leis, mas tem que seguir a lei corretamente, porque não adianta você estar na cadeira de magistrado e não seguir ela corretamente, né? Com um caráter íntegro e puro, né? Então vamos lá. Então aqui vocês viram que também Boaz fez esse resgate, redimiu, né? E daí veio outras bênçãos também para Boaz, né?
E esses foram as 3 referências que eu deixei aqui sobre herança. Tem muito mais outras referências falando de terra, outros versículos, salmos, certo? Mas, por enquanto, sobre herança, que eu disse que caracterizava em finança, até aí. Agora nós vamos falar sobre legado. Entenderam até aí a herança, né, gente? Vamos falar agora sobre legado. Então, vamos já pegar aqui a primeira referência que eu coloquei aqui com a minha paletinha para me ajudar a ganharmos tempo, é Atos, né? Vamos ler 2 trechos aqui de Atos, no capítulo 20, e o versículo é o 32. 20 e 32. Tá bem aqui embaixo. Diz assim: agora, pois, né? Um discurso de Paulo aos anciãos da igreja, né? Que ele nos ensinou também, assim dizendo: agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ô, Dígia, tu falou em legado, tá falando em herança de novo, é herança. Porque o nosso legado, que nós temos que falar, é a nossa herança que veio de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensinou muito bem também, fora os outros profetas, falando de Deus, e os outros apóstolos de Cristo, falando de Cristo. O apóstolo Paulo, ele já estava aqui ensinando, é o que eu disse, alguns jovens ensinando aos anciãos da igreja, né? Aqui Paulo ensinava aos anciãos também. E aqui ele diz que vos encomenda a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Mas essa herança aqui, ela só é dada com santificação. E nós vamos ver como agora. Vamos ler mais um trechinho, voltando no mesmo capítulo 20 que lemos agora, o 24, um pouquinho antes. Diz assim, está até marcado: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quer dizer, Paulo recebeu de Cristo um ministério, esse legado de falar as boas novas e o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver essa continuidade nos próximos versículos em Romanos, certo? Tá tudo aqui pertinho, mas eu deixei marcado. Romanos e também no próximo, que é Timóteo. Tem muitos outros legados, outros apóstolos, né, pessoas que seguiam a Cristo, mas eu estou falando especificamente hoje de Paulo, nos versículos que referência a Paulo, e mais uns outros na frente. E diz assim em Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Né? Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, mas segundo a carne, esse mais foi o que falei, Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, olha aí, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então aqui, quando ele falava que todos que estavam em Roma, ele queria ensinar, queria mostrar que esse legado Cristo deixou para todos aqueles que crescem, separado para esse evangelho, que colocasse em seu coração que estava prometido já a Deus para as Escrituras, que foi a vinda de Jesus Cristo, né? Ele veio, a gente já falou sobre isso, conforme declarado, né, a descendência de Davi segundo a carne. Só segundo a carne, para vir como homem, morrer e ressuscitar. E ao ressuscitar dentre os mortos, né, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição. Você pode dizer, mas não é vocação, ministério, é vocação, é ministério, mas é um legado deixado. Jesus Cristo deixou
né? Paulo, ele também teve as mesmas paixões, ele era um soldado, como vocês já sabiam, perseguia, e ele teve um encontro com Jesus deu oportunidade a Paulo, e quis deixar um legado para Paulo também. Paulo aceitou esse legado, né? Aceitou e abriu os olhos de Paulo, né? Esse legado abençoado de transmitir o evangelho do Senhor, de conhecer a história, de viver. Então, nós vamos ver aqui em 2 Timóteo, deixa eu ver, 2 Timóteo, aqui, 2 Timóteo 4, capítulo 4, tá aqui, do 6 ao 8, que diz assim, que Paulo prevê, né, a sua morte. Então, assim, tanto ele fez, trabalhou, pregou, que ele também, o legado, tanto a herança quanto o legado é deixado, né, para as pessoas após, quando as pessoas, um dia Deus tiver levado, falecido, morto. Então aqui Paulo já diz isso em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim, o título diz, Paulo prevê a sua morte, manda a saudação dos finais, né? Mas eu não vou ler o capítulo restante todo não, só vou ler de 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aí. Então, assim, o 9 diz, procura vir ter comigo breve, né? Foi a carta que ele foi dizendo ao Timóteo em frente, né? 2 Timóteo. Então, assim, vocês perceberam que o combate dele, a carreira dele foi guardar a fé dele, mas que ele pregou e que ele sabia que ele ia receber a herança dele, a coroa da justiça que está guardada, porque ele morreu, mas com a esperança de que a cidade que Cristo estava já em habitação nos céus, está nos preparando e nos tornamos corredeiros de Cristo, né? Com Cristo. Então, assim, capítulos. Vamos ver mais 2 versículos, Romanos. Esse foi Timóteo, ele falando da morte dele, que é o deixado o legado, né? Ele quer que os demais continuem falando do evangelho, é o legado que ele deixa, né? Os mandamentos, a santificação, a busca em Deus, né? Eu acho que é o que todo cristão, nós cristãos, devemos ter, né? Fazer e proceder. Então, vamos para mais um aqui, que é o Colossenses, capítulo 1, do 9, o 9 ao 29. Vamos ver se não ficar muito longo, né? Do capítulo 1, do 9, vamos ver aqui, capítulo 1, 9 ao 29. Diz assim, oração de Paulo pelo progresso espiritual deles. Veja só, vou voltar um pouquinho anterior para você ver que a carreira de Paulo era essa. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Nós falamos até nisso aqui, né? Já no versículo anterior, de Deus ser todas as coisas, né? Para ele. Ele é a existência, ele é a sabedoria. O 18 diz, também ele é a cabeça do corpo da igreja, né? É o princípio, o primogênito, está falando de Jesus. Dentre os mortos, para que
em tudo tenha preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da herança do evangelho que ouviste. Olha aí a herança também que eu falei lá do apóstolo, né? Do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Viu que a palavra se encaixa uma na outra? E mais à frente o Paulo fala do trabalho, dos combates, né? Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O legado, ele ensinar, né? Para se apresentar com sabedoria diante do Senhor, imperfeito, né? Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos ler o capítulo 2, de 1 a 8, sequenciando. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, a cidade, por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça a presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos ficar até aqui em Colossenses, né? Uma palavra forte. Gente, Cristo é o cabeça, vai sempre ser. E esse versículo que você prestou atenção, o apóstolo Paulo, ele deixou bastante claro que o seu legado não é nada mais que ser o legado deixado por Jesus na vida dele. E era o que ele mais preciava, almejava e queria cada vez mais transmitir isso para os homens, como ele disse aqui, né? Transmitir o qual nos anunciamos, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quer dizer, dá oportunidade desse legado a outros. Ele vai partir, como ele disse lá, combater o bom combate, mas vai deixar esse legado para continuar em santidade, né? E aqui mais à frente ele diz que a gente não deve, a gente deve ter cuidado, não deve se iludir, né? Tende cuidado, o 8 diz assim, tende cuidado para que ninguém vos engane, a gente não se enganar com pessoas, né? A gente ser presa de pessoas por meio de filosofias e vãs sutilezas. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Imagina você, hoje em dia tem muita mentoria de várias coisas. Né? Muita gente ensina o certo, o correto.
Muitas pessoas ensinam outras coisas vãs, sutis, que tentam prender você com palavras, como aqui diz, com filosofias vãs e sutilezas, que nem fala da palavra, de vez de te deixar mais perto de Deus, te deixa longe, né? As nossas riquezas, nós devemos orientar a financeira caracterizada, como diz a herança, devemos sempre colocar diante de Deus. Tanto que vocês viram que foi Deus que falou para Jeremias, vai lá e compra a terra. Deus também falou para Abraão, ó, vai ter posse na tua terra, tua descendência vai ter herança em Canaã e tudo mais. As tribos tiveram, levitas tiveram, todos tiveram. Isso não é maldição, isso é bênção. Mas você só ficar voltada para isso não é bom. Você só está voltada para as coisas que os homens dão com palavras de filosofias, vãs, sutilezas, se afastando de Deus, não é bom, não é correto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu deixei aqui para mostrar para você o seguinte. Tenho esse perfuminho, né? Formatinho até de coração. E digamos que uma pessoa tenha uma fábrica de perfume, né? Já chegando a hora dela partir, mas ela deixou em testamento, geralmente deixou em testamento, inventário e tudo, para os seus filhos ou filhos dos seus filhos, ou até a quarta geração ou mais. E não tem mais ninguém. Então, logicamente, numa empresa, se ela funciona bem, se tem algum funcionário que pode liderar ele, logicamente ele vai deixar no testamento para que seja comandado o presidente ser por esse funcionário capacitado. Porque, gente, depois que morre, se não tem ninguém, fica, digamos assim, o povo diz, fica para o governo, fica para ninguém, entendeu? E vai outro lá e tomar posse. Então, assim, mesmo tendo essa lei, hoje tem essa lei também, né? De assumirem, né? Seja os funcionários, seja para quem quiser, a pessoa quiser deixar, sendo da família. E se não tiver mais ninguém da família, acontece isso. E se tiver alguém da família e a pessoa não tiver capacitado, digamos, criou o pai dele, o avô, o bisavô, criou um perfume, tá lá, ele não vai saber liderar a fábrica, ele não quer, ele não tem interesse, a fábrica vai falir, ele vai vender, vai acabar ali o legado daquela pessoa que iniciou o bom perfume ali, a fragrância, né? Aquela fragrância, aquele perfume criado, aquela fábrica de perfume. Vai passar. E podem ser que continue ou não o povo que comprar, destrua tudo e acaba. Passa. Então, assim, ó, isso também é um tipo de herança que se caracteriza em moeda, em dinheiro. E também é um legado que foi feito da sua mão para deixar o quê? As pessoas mais perfumadas, mais cheirosas, né? E se a pessoa não continua com isso, acaba e morre e é esquecido, né? E aí o que eu digo para vocês aqui? A da terra também, a herança da terra também, como de Jeremias, Josué, né, que a gente viu deixar os terrenos. Eu vou pegar esse pauzinho, vou representar ele a terra e o cajado do legado, né? Que a gente já vai falar sobre ele aqui. Mas o pedaço da terra também é bênção. E essa herança da terra também é válida. Mas e o legado? Vamos pegar como cajado o legado. Gente, a herança da terra, ela passa. Mas lembre-se que eu já disse e vou repetir, a palavra de Deus jamais passará. Um legado verdadeiro jamais passará. Uma herança deixada, bem aprendida e continuada, pode continuar com o tempo, vai ser até esquecida. E o seu legado não. Você já pegou no seu cajado? Você já parou para pensar qual a importância que ele tem? Qual é o teu legado? Então, vamos lá. No final, vou deixar aqui para você descobrir. É bem claro que a Bíblia nos mostra qual é o legado do cristão. Então, assim, mesmo que você assista vídeos, mentorias, gente, cuidado quando diz assim, você vê muita gente falando, o meu legado eu vou deixar, mesmo que eu morrer, vai ficar aí, fulano de tal fez isso pelo país, fez isso pela empresa, fez isso pela moeda, fez isso vai passar tudo, gente, acredite, tudo vai passar, vai ficar esquecido, porque assim, ó, se a gente falava do cruzeiro, que se tornou real, que está se tornando agora uma moeda nova aí chamada virtual, não sei o que, aí no Drex, tem vários outros tipos de ganhar dinheiro virtual. Gente, tá passando, então aquele cruzeiro, alguém fala mais de cruzeiro? Só quando fala da história vivenciada de tal dia. Passou, ninguém fala mais, vai ser esquecido, vai ter um momento, tudo vai ser esquecido, é por isso que eu te digo, não se apega a essas coisas não, vive bem, compra tuas coisas, vai vivendo a vida,
Mas não esquece do melhor, que o melhor não é só a herança, não. O melhor é o teu legado. Vamos continuar para terminar. O vídeo também vai ficar grande essa semana. E aí, o próximo vídeo que a gente vai falar... Vídeo não, versículo. Aqui, Efésios, o capítulo 1, versículo 18, diz assim... Para nós terminarmos essa partezinha aqui e chegarmos perto do final. Sendo, né? Paulo ainda falando, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, ele está dizendo aqui, né? Ainda vou ler o 19, diz, a qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo da operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Quer dizer, Cristo, quando ressuscitou, ele foi sentar à direita do Pai. E ele nos deixou algo maravilhoso, né? Esse legado. E como diz aqui, vamos lá para mais um versículo aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. João 10:10, você já conhece, mas eu vou ler, que diz assim, ó, vou até voltar aqui para... Eu gosto sempre de ler, é Jesus o Bom Pastor, né? O título eu gosto sempre de ler, diz assim, ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? O ladrão é da parte do inimigo, sempre vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus teve um legado, ele teve que vir dos céus para armar bagunça que Adão aprontou, porque deu ouvido, né? A coisas erradas e não seguiu o seu legado como deveria. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse foi o legado de Jesus Cristo. A salvação para nós. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você nunca mais esqueça de João 10:10, certo? E aprenda a viver sua vida em abundância. A vida em abundância não é só ter carro luxuoso, casa luxuosa, conta bancária gorda, viajar nas melhores viagens de classe, primeira classe. Não. A vida em abundância, primeiramente, ela é ter paz espiritual. Ter as riquezas que Paulo falou. Com caráter, com fundamentos, com os preceitos, com a dignidade, sabedoria e conhecimento, preceitos vindos de Deus, dos céus. E as outras coisas serão acrescentadas. Lógico, você vai continuar trabalhando. Como o próprio Deus falou para Jeremias, vai lá, é um trabalho. Ele também tinha um dinheirinho, vai lá, compra lá a terra e trabalha lá, ajeita ela. Ele não disse, compra e cruza os braços, não. Viu? E Jeremias foi, obedeceu, assim como Boaz também tinha seu trabalho, assim como também nós vimos na terra, né, de Siquém, quando foi comprada para botar os ossos. Tudo tem uma função, tudo tem um jeito. E viver em abundância é você viver em paz, é viver do seu trabalho, você vai viver com o seu trabalho, você vai viver com as coisas tranquilas, sem estar direto na dívida, sem estar fazendo ruaça, sem querer as coisas de grátis dos outros demais, né? Tô falando só de herança deixada, não. Porque hoje você vê até que filhos, como eu já citei, querem ter a herança dos pais, querem viver a aposentadoria do pai vivo, querem tomar dos pais. Isso é feio demais, gente. Lembra do mandamento que eu falei no vídeo anterior, que a Bíblia nos ensinou, a palavra de Êxodo 20? Diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. E isso se caracteriza também que a gente deve respeitar. E a palavra de Jesus aqui, vamos para os últimos versículos que a gente está terminando, deixa eu até marcar em João 10:10 aqui, que diz em Lucas, que capítulo de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, que diz assim, sobre a parábola do filho pródigo. Jesus, ele veio para dar vida abundante e nos ensinou essa parábola dizendo assim, ó, e que fala das duas heranças, da herança caracterizada em moeda e da herança de legado. O legado também é uma herança. Disse-lhes mais, a parábola do filho pródigo. Disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartiu-lhes, pois, os seus haveres. O filho já errou aqui, né? Já errou. Então, o filho já errou e pediu isso ao pai vivo, né? E poucos dias depois, o versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades.
É o que chamamos hoje de crise, né? Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Gente, nem a comida do porco ele teve direito. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas, que são sandálias, nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Veja só essa parte. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Quer dizer, o pai já estava na esperança do filho voltar. Mas ele se indignou e não queria entrar, o filho, né? Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Naquela época, bezerro cevado, acho que era o bezerro mais novinho, mais principal, né? Para casos especiais, festejar. Aí veja só a resposta, né? O filho indignado, né? Que não deveria estar indignado, deveria estar feliz, né? Pela volta. Mas esse filho tem disso, né? Mas Jesus já deu exemplo, né? E veja a resposta do pai para esse filho e a resposta também que Deus nos deixa hoje, através de Jesus, contando essa história para nós. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mesmo o pai estando em vida, ele já disse isso. E o melhor é viver com o pai, né? Com o pai, com a mãe, com a família em vida. Era justo, porém, regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Veja que maravilha, gente. É disso que o apóstolo Paulo falou sobre o Evangelho de Cristo. É disso que Jesus Cristo nos fala através dessa parábola do filho pródigo. Que não é só a herança, né, que os filhos vão ter direito após a morte do pai e a mãe, aqueles que têm, mas o legado. E o legado ele é dado com vida também, não é só na morte não, com vida. E aqui esse pai, nessa história de Jesus, ele deu esse exemplo, né? Era justo a gente se alegrar, porque o filho estava morto, não estava conseguindo enxergar, morto em vida, a vida dele estava parada, estava atribulada, pensando que a maravilha da vida era sair, ficar com meretrizes que são chamadas de prostitutas, né? Também a Bíblia já cita sobre isso. São pessoas, mulheres que não querem nada com a vida, né? E vocês já sabem. E viver gastando dinheiro com festa, com bebida, com coisas viciosas que não levam a nada. Mas, quando ele chegou no momento de crise, passar fome, viu a necessidade verdadeira, ele analisou. Então, ali ele despertou, caiu em si. Ele viu, poxa, a vida que meu pai me ensinou e dá aos funcionários dele, eu também nem sou digna mais. E eu vivia lá, e os funcionários dele comiam melhor do que ele ali, tentando pegar um pouquinho da comida do porco, e nem isso deram. Vida miserável, vida ruim, foi essa vida que esse filho, nessa história, passou, que Jesus nos deixou exemplo. Então,
com certeza o pai dele tinha esperança, né? E de voltar. E ele disse ao outro filho também, tudo que é meu é teu. E já estamos vivendo bem, né? Viver com paz, com alegria, com abundância. Viver com abundância é isso. Paz, alegria e consciência, com os fundamentos e prefeitos que é a riqueza celestial. Então, nós como cristãos, gente, nós temos que viver o que João 10:10 diz, que é Jesus próprio falou, né? Eu sou o bom pastor, o versículo 11 diz, Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio, morreu e ressuscitou, né? Ele morreu porque mataram ele. E mataram ele para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas foi para que a gente fosse liberto e para que nós possamos ter vida. Como ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a cidade que ele está preparando, que nós já falamos aqui, né, que eu quero morar também na terra de ouro. Muitos não acreditam, mas eu acredito, eu tenho fé e eu vou. Então, o que eu quero falar sobre o legado deixado a alguém, né? Um bem, uma missão confiada. O pai era tranquilo com esse primeiro filho porque ele confiava no filho, sabia que o filho ia fazer tudo certo, tudo que ele ensinou. Esse bem, né? O que ele ia cuidar na parte econômica da terra dele, da fazenda, não sei. Mas o legado melhor que ele queria deixar para os filhos, que ele ainda usou de ensinamento, foi esse. O filho estava morto espiritualmente e ressuscitou. O filho, quando caiu em si, ele viu, ele se arrependeu em Deus. Ele viu que ele estava errado, a parte que ele estava caminhando errado, viu que as riquezas que ele tinha aprendido estava jogando fora. E voltou ao resgate e foi recebido. Porque Jesus veio dar vida, deu a vida por nós e ele veio para que a gente tivéssemos a vida em abundância espiritual e física também, por que não? Então espero que vocês tenham entendido um pouco, né, do que a Bíblia fala muito mais sobre herança, sobre legado, sobre vocação, sobre ministério. E hoje eu queria que vocês vissem um pouco a diferença da herança para o legado. E esse versículo do filho pródigo fala dos dois, da herança e legado. É o que Jesus veio fazer, a herança e o legado. Porque Jesus também tinha profissão, né? Carpinteiro, trabalhador. Ele viu o pai dele terreno, digamos assim, o que foi posto para cuidar dele segundo a carne, mas ele era do espírito. Então, o seu legado era deixar as riquezas do espírito do seu Pai Celestial, certo? Nós já falamos isso aqui, para vocês entenderem, volta os vídeos lá anteriores que vocês vão entender. Gente, me desculpa, o vídeo do canal ficou longo, acho que o mais longo de todos, mas eu espero que vocês aprendam, leia, releia, pegue seus versículos, pratique, releia de novo, faça pontuações, tire as coisas e continue firme em Deus. Porque não é fácil manter esse legado. E vocês entenderão aí que todo cristão tem que ter esse cajado de legado na mão? Pois é, todo cristão que serve ao Senhor Jesus, então vai saber qual é o seu legado. Então, que o nosso legado seja igual ao legado de Paulo. Mas você diz, mas Dígia, mas eu tenho minha profissão, meu trabalho, você vai exercer normal, você vai praticar ele todo normal, mas o mais importante é o seu legado em Cristo Jesus, certo? Que é o meu legado, é o legado de todo cristão. Nós devemos anunciar as boas obras, falar a palavra de Deus, certo? Esse é o legado do cristão. Então, Deus te abençoe e continua no canal. Convida mais pessoas para entrar no canal, para aprender a palavra de Deus. Eu estou aprendendo, vocês aprendem também. E Deus abençoa todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Beijinho.